Bem-vindos de volta, amigos do canal Cronotalk, a mais um Respondendo as Perguntas dos Seguidores. Acompanhem. Pois bem, nesse vídeo, na verdade, eu vou fazer quase uma continuação do vídeo respondendo perguntas dos seguidores número 8, onde eu respondi aquela sequência de questões do seguidor Rogério Fadel Rihan. Aliás, novamente, obrigado por mandar as suas perguntas aqui. E ele reformulou perguntas sobre aquele vídeo e agora eu vou mandar a minha réplica aqui para ele, tá? Também é uma sequência de perguntas. Ele agradece a gentileza de eu responder. Imagina, eu que agradeço a sua confiança em contar comigo para responder essas perguntas. E ele começa dizendo que quando perguntei sobre movimentos serem melhores, iguais ou piores, me referi especificamente à precisão e robustez. Portanto, se num outro momento puder esmiuçar o que torna um movimento mais preciso e robusto, adoraria entender melhor, inclusive, esclarecendo no que consiste a tal regulagem, que dependendo torna o relógio mais ou menos preciso. É isso mesmo, eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre isso. O que eu posso te adiantar, na verdade, fazendo quase um spoiler, é que nós estamos falando de qualidade dos materiais e precisão de fabricação das peças, tá? Essas duas coisas interferem na precisão e na robustez. E às vezes, em alguns casos, você tem que comprometer um ou outro em prol de um ou outro. Então, o projeto de um mecanismo de um relógio é uma questão de compromisso, né? Qual é a função que você mais precisa? Você precisa que seja mais robusto, ou você precisa que seja mais preciso, ou você precisa que seja fino? Então sempre uma coisa vai acabar talvez prejudicando outra. Você tem que comprometer uma para melhorar a outra. Mas eu posso adiantar que diz respeito à qualidade de manufatura, né? Não só a precisão das peças, porque tem uma coisa que eu acho até que talvez isso, enfim, quem for engenheiro mecânico aí até me elucide ou corrobore ou me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que na relojoaria, como eu acredito que em toda a indústria de engenharia mecânica, existe uma coisa que é o seguinte: às vezes para você fabricar uma peça com esse nível de precisão custa X, e só que para você fazer isso aqui só, você pode ir 1 milhão, mas para você melhorar só um pouquinho custa 10x, 50x, 100x, porque às vezes a diferença entre fazer isso aqui de precisão para isso daqui a mais é o custo da máquina que faz isso, muitas vezes. Então, uma máquina que fabrica peças mais precisas, fatalmente também é uma máquina muito mais cara. Porque a máquina precisa ser mais precisa, as peças que compõem essa máquina também têm que ser mais precisas. Então, quando a gente fala num ganho pequeno aí de precisão, a gente começa a falar também num custo de produção altíssimo. E por isso que não é à toa que mecanismos mais caros sejam mais precisos, ou porque, talvez até melhor explicando, por que mecanismos muito baratos não conseguem atingir esse nível de precisão, como um exemplo que eu sempre falo, e tem gente que me critica, fica brava quando eu sempre falo do famoso Seiko 7S26. Engraçado que acho que deve ser a máquina que eu mais devo ter entre os relógios do meu pequeno juntamento. Que eu mais devo ter é Seiko 7S26. E justamente por eu conhecer muito bem, eu sei que ela é uma máquina que já custou US$ 25, US$ 20. Não tem como um negócio que custe isso ter um nível de precisão que acontece que atinge uma máquina de 500 mil, 2 mil, US$ 5.000. Não tem como. A máquina, estou falando só da máquina, não do relógio inteiro. Então é fato que a qualidade de manufatura tem um impacto muito grande na precisão. Tá? Mas o que eu posso te adiantar é isso. E existe uma parte aí muito curiosa que eu até mesmo preciso reestudar melhor para poder explicar melhor para vocês, que é a tal da questão do fator Q, que é uma maneira como você pode mensurar o fator de qualidade do mecanismo, né?
Mas é isso. E a regulagem já é uma coisa diferente. A regulagem não é muito complexo de se explicar, é complexo de se executar, mas a regulagem envolve em você ter todas as peças da parte do escapamento, são as peças responsáveis pela precisão do relógio, no fim das contas, né? Ou pelo menos é o órgão regulador. Você precisa, como são peças que giram, você precisa que elas estejam perfeitamente alinhadas e balanceadas. O segredo do ajuste e regulagem, inclusive que eu até faço uma distinção entre ajuste e regulagem, são duas coisas, uma é complemento da outra, mas são coisas diferentes, são processos diferentes até. Ela envolve isso, envolve você tirar ou compensar esses defeitos intrínsecos da mecânica, como o desbalanceamento, como a excentricidade de uma roda ou engrenagem, esse tipo de coisa, né? Esse, na verdade, é o grande desafio de você ter peças que giram como um órgão regulador. Tem todos esses desafios, então é mais ou menos assim, mas também rende um outro capítulo diferente dessa questão da precisão e robustez, né? Uma coisa é como você atinge isso a nível de manufatura. Eu não gosto desse termo a nível de, porque muita gente fala que está errado, né? Me perdoem, mas uma coisa é você atingir uma precisão nesse nível, nessa parte do processo que é a fabricação do mecanismo, e outra é realmente a intervenção humana. E até eu vou pular um pouquinho diretamente para quase o fim da sua pergunta, ou melhor, para outra parte da pergunta, onde você justamente pergunta: a curiosidade é saber que tipo de regulagem é feita por um relojoeiro que torna melhor e mais precisa que feita por máquinas. Também é isso, tá? É você checar o alinhamento de todas essas partes que fazem parte do órgão regulador. Principalmente a espiral, ver se a espiral não está torta para cá, não está torta para cá, se ela não está assim, não está assim, se ela não está mais para lá, mais para cá, se não tem um desbalanceamento. E na verdade, eu acho que não é só a questão de que um relojoeiro pode fazer isso melhor, mas um relojoeiro faz isso mais devagar. A máquina, além dela não ter, é uma questão de inteligência artificial. A máquina não tem. A máquina que faz regulagem, ela é programada para checar alguns parâmetros, e se esses parâmetros estiverem mais ou menos dentro de um X, ela puxa a espiral um pouco para cá, coloca um centrinho um pouco para lá da espiral, dá uma apertadinha aqui, outra ali, faz um furinho no balanço e tchau, vai embora. E ela não tem a sensibilidade nem a experiência de um profissional relojoeiro, que envolve um nível de inteligência que a máquina não consegue. Então, por essa razão, é uma questão de capricho, eu diria. O relojoeiro consegue ter um nível de capricho para fazer isso que a máquina não tem. Nenhuma máquina tem, né? Então, essa é uma curiosidade, mas eu vou explicar melhor isso num vídeo à parte. Você me faz outra pergunta aqui. Quando eu respondi que a Patek, Vacheron, IWC e outras marcas retrabalham os movimentos para ficarem mais precisos e robustos, renova a pergunta: o que eles fazem nos mecanismos para ficarem mais precisos e robustos? Depende muito. Para ficarem mais robustos, aí entra na questão que eu falei inicialmente. Algumas trocam o material de umas peças, entendeu? Fazem eventualmente eixos e pinhões com materiais que não são aqueles que vêm original do fabricante do mecanismo, para que se tornem mais robustos ou mais lisos. Tá, uma coisa aí também que tem influência na... Isso, aliás, faz parte, também responde a primeira pergunta, que faz parte, que influencia na precisão, é a qualidade do polimento e acabamento funcional. Tá? É fundamental que você tenha todas as peças que se atritam uma com as outras. O quanto mais polida elas estiverem, o quanto mais bem acabadas elas estiverem, melhor elas vão desempenhar a função delas de transmissão de força. Então, se você tiver um eixo de uma roda, de uma engrenagem, que esteja perfeitamente polido, isso é uma coisa que, por exemplo, o relojoeiro independente faz. Ele fica, sei lá, horas polindo o eixo de uma roda para ele ficar tão liso que o atrito
vai ser o mínimo possível. Ali você vai ter uma transmissão de força sem interferência, muito mais limpa e com muito menos desperdício de energia. Então isso também é um ponto X aí da questão da precisão. E o que algumas marcas fazem é justamente isso. Então elas trocam algumas peças, redimensionam algumas peças, isso é mais difícil, mas num geral é isso que elas fazem, tá? Elas melhoram o polimento e o acabamento das peças que vêm originais, ou melhoram o material, ou os dois. Tá? É mais ou menos como um preparador de motores de automóveis. Você pega longe de eu ser um especialista nisso, mas sei uma coisa ou outra sobre isso. Você consegue pegar um motor, se ele for construído de fábrica, ele tiver uma construção boa, você consegue de repente tirar ali 15% a mais de potência só retrabalhando o acabamento das peças. Você tornando, sei lá, um pistão, removendo dele algum problema de centralidade, balanceando um virabrequim, porque a maneira como essas peças vêm de fábrica, elas são feitas dentro de uma tolerância ali que é para durar e funcionar. Mas isso, quando você tem vibração no motor de um carro, por exemplo, isso é um desperdício de energia. Então, um preparador, por exemplo, ele pode pegar aquelas peças originais e pegar, por exemplo, um virabrequim, uma biela e lixar ele, né, ou usinar ele para tirar esses desbalanceamentos, deixar ele perfeitamente equilibrado. E só de você reduzir o atrito, mesmo sendo a mesma peça, mas só de você reduzir o atrito, reduzir a vibração, você já começa a ganhar potência, você começa a ganhar eficiência na transmissão de força, que vai se refletir em mais potência no motor. Parte da admissão do motor, o cara pode lixar por dentro, polir toda a parte da admissão e fazer com que o ar que entrava com turbulência, porque aquela peça às vezes ela é toda feita com molde, né? E ela é cheia de rebarba dentro, aquela rebarba gera turbulência no ar que entra no motor. Só de você polir aquilo e de repente abrir um pouquinho, você faz com que o ar, a mistura ar-combustível entre de maneira mais fluida. E só com isso você ganha potência. É mais ou menos a mesma coisa que os fabricantes fazem nesses mecanismos. Eles pegam aquelas peças de fábrica, tiram aquelas rebarbinhas, imperfeições aqui, desbalanceamentos, e você ganha eficiência. Que no caso de um relógio traduz-se em precisão. Aí a parte aqui que eu também posso responder quase todas de uma vez só. O Rogério diz o seguinte: sobre a informação de que os relógios Omega são produzidos para durar 10 anos sem revisão, foi dada por um funcionário graduado da Omega quando esteve no evento de uma loja revendedora autorizada Omega, onde esse representante estava presente. A resposta dele se deu diante do seguinte questionamento: observando vitrines, noto que alguns relógios ficam um ano ou bem mais de um ano parados sem serem vendidos. Como isso é entendido na questão da deterioração do óleo? Ele respondeu isso com base na sua pergunta. Olha, eu não sei quem é. Eu fico numa posição delicada de falar. Eu não quero necessariamente contrariar. Talvez a pessoa não soube responder categórica, ou não se expressou exatamente bem, ou não tinha exatamente uma resposta, porque vamos entender também que normalmente um representante da marca, por mais que ele conheça a marca, ele não é exatamente um técnico. É normal que eles não dominem a parte técnica, então essa pode ser uma pergunta às vezes difícil dele responder. O que eu posso te falar é que não existe informação oficial, não existe documento. Eu tô falando aí, eu tenho 15 anos de experiência trabalhando com assistência técnica de Omega, e não existe um documento oficial dizendo que o relógio é produzido para durar 10 anos sem revisão. O que a Omega recomenda oficialmente é completamente diferente disso. Ela recomenda que você mantenha os prazos de revisão. Se não me engano, a Omega recomenda 4 em 4 ou 5 em 5 anos, algo assim nos manuais. Isso muda um pouquinho de versão em versão dos manuais, mas é isso, tá?
Aí eu repito aquilo que eu falei na primeira vez. Um relógio aguenta ficar 10 anos sem revisão? Aguenta. Aguenta ficar 20. Eu já vi relógio com 20 anos sem revisão e que não tinha desgaste zero. Foi só lavar, lubrificar e foi embora preciso e perfeito de novo. Mas não é o recomendável, tá? É sorte, não é regra, isso é exceção. O que às vezes acontece o normal, inclusive, é que passar muito de 10 anos sem revisão, você começa a multiplicar o risco de você ter um desgaste acentuado em alguma peça importante, entendeu? É sempre difícil você mensurar o quanto, porque é que nem fazendo novamente uma analogia com o carro. O manual do carro às vezes diz aquela questão, né? Se você usar só em ambiente. Se você utilizar em estrada, você pode estender a troca de óleo para 10 mil quilômetros, mas se você utilizar em trânsito intenso, anda e para da cidade ou estrada de terra, você tem que abreviar essa troca de óleo para 5 anos. É difícil você mensurar, mas os fabricantes botam lá uma regra, pelo menos mais ou menos. Para um relógio é a mesma situação. É que é difícil você avaliar que tipo de uso vai abreviar ou não a revisão, né? Então, fatores climáticos, intensidade de uso, intensidade de impacto, vibrações, isso tudo muda muito, é muito dinâmico. Por isso que, por uma questão de segurança, o melhor é se pensar em 5 em 5, 7 em 7 anos. Se for um mecanismo de frequência muito alta, não deixar passar de 3, 4 anos, eu pelo menos não deixaria, porque aí a gente está falando de um volume, ou melhor, uma intensidade de pressões e velocidades de giro muito maiores, a lubrificação é bem mais crítica, né? Por isso que eu te digo, talvez a informação foi... Não sei, eu te falo realmente que essa não é uma... Eu não conheço essa informação oficialmente pela Omega. E aí, complementando a sua pergunta, você diz, pessoalmente conheço uma ótima loja revendedora autorizada Breitling, que tem um Navitimer B01 que namoro para comprar. Esse relógio está à venda na loja por pelo menos 4 anos. Digamos que eu venha comprar esse relógio, como deve ser entendido o fato desse relógio ter sido fabricado há 4 ou 5 anos, eles ainda me darem mais 5 anos de garantia, afinal o óleo do movimento já está lá há mais de 4 anos, a garantia são 5, serão 9 a 10 anos. Como se pode entender essa situação no que diz respeito aos eventuais possíveis danos futuros em função do teu relógio ter ficado parado com um mínimo de movimento? Não existe risco de dano. O que acontece é o seguinte, o relógio ficar na loja não significa que ele fica parado. Os revendedores autorizados, eu posso te dizer que eles são orientados, e os bons revendedores que eu conheço, eles seguem isso, eles são orientados pelos fabricantes a colocarem os relógios para funcionarem de tempos em tempos, da mesma maneira que eu recomendo aquela questão, como eu faço para tentar fazer meu relógio durar mais, aumentar os intervalos de revisão, é não deixar ele completamente parado, porque na verdade, como eu sempre digo, o problema de ficar completamente parado é o deslocamento do óleo. Tá? E se o óleo sai do lugar, você vai começar a ter uma queda de desempenho. Mas o óleo em si não é para ele estragar nesse prazo. Porque, como eu disse, os óleos modernos também eles são sintéticos, eles são muito estáveis. Eles não deterioram sozinho, tá? Eles não se sujam sozinho, eles não mudam a viscosidade sozinhos, tá? Dentro do relógio ali fechado isso não acontece. O que acontece com o óleo é ou ele se deslocar porque ele ficou muito tempo parado, e aí você começa a ter a peça funcionando com menos óleo do que deveria, ou que não necessariamente causa mais desgaste, mas diminui a transmissão de força, tá? E se você usar excessivamente, justamente o que acontece é a contaminação do óleo com as pequenas partículas de metal que vão se soltando. Então, qual é a realidade estimada de um relógio que está na vitrine de um relógio? É a mesma realidade de um colecionador zeloso que usa muito pouco o relógio e de vez em quando coloca ele para funcionar. Ou seja, depois de 5 anos, honestamente, você vai ter o óleo quase na mesma situação, tá? Sem ter se deslocado, sem estar contaminado pelo uso excessivo, porque aquilo passou pouco tempo de movimentação. É a situação ideal?
Não é, mas não é tão drástico como não é equivalente ao relógio ter passado 4 ou 5 anos na loja estacionado sem ninguém colocar a mão e nem 4 ou 5 anos sendo usado 24 horas. Tá? O que o relógio passa ali no estoque da loja, de uma loja autorizada, um revendedor autorizado que é treinado e orientado pelo fabricante, é isso. Depois de 5 anos você vai ter um prejuízo mínimo de desempenho, se é que vai ter. Eu te digo, eu toda hora ponho a mão em relógio de estoque. Eu te falar que isso não é um problema. Acontece sim. Já vi relógio que no momento da venda que estava, aí te falo que estava mais do que esse tempo, já vi relógio 10 anos em estoque, e que a loja, inclusive por ser uma loja séria, informou o cliente, olha, o seu relógio, antes da gente te vender ele vai para assistência técnica para passar por uma revisão para que tudo isso seja resolvido e você sim receba um relógio com lubrificação fresquinha e tal. Mas aí tô falando de relógio que tinha 10 anos no estoque, tá? Mas repito, não é tão danoso quanto parece. Não é tão danoso quanto ficar 5 anos parado na loja, completamente parado, nem 5 anos em uso intenso, tá? Agora, se o revendedor autorizado realmente faz isso, eu te falo que os que eu conheço no Brasil, das grandes marcas, eles são bastante sérios, tá? Revendedores das grandes marcas, Grupo Richemont, Grupo Swatch Group, Grupo LVMH, eles são muito... Eu já participei de vários treinamentos que são dados para as equipes de venda e isso é muito reforçado. Eles realmente são bem cuidadosos. E aí puxo até um gancho, sem ganhar absolutamente nada, é apenas um choque de realidade aqui. Muitas vezes, às vezes as pessoas falam, mas o fabricante, para dar garantia, ele exige que seja vendido por um representante autorizado. Se eu comprar no Grey Market, eles não dão garantia. E uma das razões é essa, porque o revendedor autorizado ele é treinado de como manter o relógio em boas condições no estoque da loja, enquanto no Grey Market você não sabe o que aconteceu, você não sabe quanto tempo aquilo ficou parado, encostado num canto sem ninguém pôr a mão. Tá? Então, o fabricante, se o relógio ficou no estoque de um revendedor autorizado por 4, 5 anos, o fabricante tem a certeza de que aquilo foi bem cuidado para que tenha um mínimo de perda de desempenho, enquanto no Grey Market, sabe-se lá, né? Então... Tá? Agora, realmente, se você começa a falar de muito mais que 5 anos na vitrine, infelizmente eu sei que acontece, aí realmente pode começar a ser algo que você pode pensar. O que pode te deixar tranquilo aqui, número 1, o fabricante te dá a garantia, você está respaldado pela garantia. E número 2, se você estiver diante de uma situação assim, eu acredito que um bom lojista, um bom revendedor, ele vai aceitar a sua preocupação e ele vai fazer o possível para cuidar disso, nem que seja falar, olha, vamos fazer o seguinte, senhor Rogério, antes do senhor vir pegar o relógio, nós vamos mandar para a assistência técnica pelo menos checar o relógio, para eles testarem se tiver tudo em ordem com amplitude e tudo mais, e vedação, significa que o senhor pode pegar o relógio tranquilamente. Ou se não, o relógio pode passar por uma manutenção, uma correção qualquer que seja necessária. Então, se você tem essa percepção e se depara diante de um negócio que você pode realizar e a situação for essa, jogue limpo com o revendedor. Se ele for sério, como eu acredito que os revendedores autorizados sejam, ele vai jogar limpo com o senhor também e vai falar, não, vamos fazer isso. Te falo isso porque eu, estando na outra ponta, toda hora recebo relógios justamente de grandes revendas assim que falam, olha, o cliente está querendo levar esse relógio, mas como nós sabemos que está algum tempo no estoque, chequem pra gente. E às vezes o relógio vai para assistência técnica, você checa e ele está perfeito, a amplitude lá em cima parece que saiu ontem da fábrica, não existe nenhuma razão com que se preocupar, na maioria dos casos. Beleza? É isso então, Rogério, espero que tenha esclarecido mais um pouquinho das suas dúvidas aí, continue acompanhando o canal, obrigado aí pelos seus votos de sucesso, e eu é quem agradeço a sua participação, beleza? Um grande abraço e até a próxima.